A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo. Ah, que benção! Então, irmãos, eu tenho um senso de responsabilidade com os irmãos, né? Eu tenho um encargo de passar tudo que eu tenho aprendido, né? De auxiliar na questão do encargo que Deus me entregou na mão, de auxiliar os irmãos a crescerem em Cristo, no que eu puder. Isso eu quero fazer, né? Então, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos de escatologia, né? Eu quero falar sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso para analisar algumas linhas de pensamento, né? E aprofundar um pouquinho em uma que eu acho que é um pouquinho mais coerente, tá bom? Então, gostaria que os irmãos estivessem comigo, assistissem, reassistissem o vídeo, se for possível, porque é um assunto delicado e difícil, tá bom? Vamos lá, Senhor nos ajude, né? Em nome do Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. 7 não, 1 ao 7. Vamos lá, do 1 ao 7. Irmãos, no que diz respeito à nossa vinda, e no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Reunião, essa palavra reunião, ela quando você vai pegar no hebraico, ela vai ser sinagogue. Eu até fiz aqui até peguei um print aqui dessa palavra aqui, porque eu não consigo, o meu aplicativo, ele está ele tá no celular, então eu não consigo ver, porque eu estou usando ele para gravar. Então eu peguei e printei. Sinagogue, reunião, vou botar aqui, epissinagogue, reunião, epissinagogue, sobre, em cima, sunagogue, juntar, reunir em cima, reunião no alto, tá bom? Reunião no alto. Eu peguei isso porque tem algumas linhas que falam que uma coisa é a vinda, outra coisa é a reunião, né, é o encontro com o Senhor nos ares, e, né, então tem várias linhas. E quando a gente pega uma palavrinha dessas, a gente já bateu alguns pregos bem pregados. Então, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Por apostasia entendemos o que? Afastamento, esfriamento da fé, o afastamento das pessoas dos caminhos do Senhor, né? Eu falo isso, porque tem algumas linhas que vocês vão conhecer, devem conhecer ou fazem parte, de que vai falar que a palavra apostasia significa a retirada da igreja. Tem, o pessoal acredita, glória a Deus, né? Não vão deixar de ser nossos irmãos por isso, mas eu vejo que o sentido aqui de apostasia é o esfriamento da fé, né? Aquela época onde muitas pessoas vão estar esfriando na fé. Mas não vai acontecer a nossa reunião com Cristo, né? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que antes aconteça a apostasia, sem que antes aconteça a apostasia, o esfriamento da fé, e apareça o homem do pecado. Então vai ter que aparecer a apostasia e o homem do pecado, para daí a reunião com Cristo, a vinda e a reunião com Cristo. Obrigado.
né? Sei que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sei que antes vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, no 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus do templo de Deus, querendo parecer Deus, né? E esse número 4 aqui é um pano de fundo que Paulo pegou lá dos profetas, não é? Ele pegou isso dos profetas, porque Paulo ele usava, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, não é assim as coisas estão escritas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos ver lá, Romanos capítulo 13, se eu não me engano, vamos ver aqui, já viu. Isaías 46:10, vou falar também, vamos ver aqui, Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, né? Então tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E essas coisas elas estavam reveladas lá no passado aos servos de Deus, aos profetas, que nem aqui no 4, Daniel, o apóstolo Paulo está usando o livro de Daniel, né? Daniel 11, se não me engano, ele está usando. Depois nós vamos ver, nós vamos adentrar nesses versículos para poder esmiuçar uma linha de visão. E aqui no Romanos capítulo 16, versículo 25, fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então tinha um mistério que desde tempos eternos estava oculto, mas, daí no 26 fala assim, mas que se manifestou agora e se notificou pelos seus servos, os profetas, né? Esse notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência, né? Então, pela escritura dos profetas, estava lá notificado esses mistérios ocultos, que agora começam a ser revelados. Paulo aqui está falando dos gentios, das duas casas de Israel, né? De todo esse mistério que é lindo, que nós vamos tratar também no canal para frente, é importantíssimo, eu vejo, para compreender as escrituras de uma maneira mais conexa, as duas casas de Israel. Nós vamos ver para frente sobre isso. E Paulo está falando sobre isso aqui, mas também cabe nisso que eu estou falando, de que lá atrás as coisas foram escritas, tudo que foi antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo, capítulo 2, versículo 4, ele está utilizando o pano de fundo de Daniel. Olha o que Isaías fala, Isaías 46:10. Isaías 46:10, ele vai falar assim, olha. Tá com vento aqui, então vira a página da Bíblia para lá, o vento vira para cá. Glória a Deus por isso. Em tudo dai glórias, meus queridos irmãos. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro Deus semelhante a mim. Então, lembrai das coisas passadas, está falando das coisas que estão aqui no começo. Daí no 10, que anuncia o fim desde o princípio. Ele anuncia o que está aqui no fim desde o princípio, né? Anuncia o fim desde o princípio. Eu ia pegar minha Bíblia nova, até a Bíblia nova, irmão. Eu sempre mostro minha Bíblia velha, rasgadinha, que eu amo, né? E daí, às vezes, eu acho chato. Poxa, os irmãos vão pensar que eu, né? Vão querer fazer uma oferta aí para me comprar uma Bíblia. Glória a Deus. Eita, irmão. Vamos lá. Então, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha esse Deus que anuncia no começo, no princípio, o que está no fim das Escrituras aqui. E nós não vemos, mas depois quando começa a se esclarecer, e é por isso que esse encargo paira sobre mim também, para auxiliar os irmãos a entenderem,
né? E receber também dos irmãos, porque é uma coisa, né? A compartilhação, né? Uns vão ensinar, outros vão aprender, e depois eu aprendo, eu ensino, e vamos crescendo com Cristo, né? E daí no versículo 7 a gente já leu, né? O 4 a gente leu, agora vamos ler ai, irmão, o vento aqui tá triste, não tá triste, glória a Deus por esse ventinho, tá gostoso até no meu rosto aqui. Então, do 4 a gente leu, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Olha o que ele vai fazer. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. 7. Esse aqui que eu quero dar uma aprofundada mais daqui a pouco. No 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha aqui, ó. Então esse 7 aqui, né? Deixa eu ler nessa outra tradução aqui. Ele fala assim, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, né? Então, o mistério da iniquidade, eu tenho um programa na Rádio TV, Avivamento em Cristo, no YouTube e no Face, que a rádio é do pastor Weber, um querido meu, irmão meu, e o meu programa lá é Crescendo em Cristo, como é o nome do canal. E lá eu falei um pouquinho sobre o mistério da iniquidade, falei na verdade, sobre a Grande Babilônia, falei pouca coisa lá, mas é pertinente, né? E eu vou fazer um vídeo aqui também sobre isso, como vamos fazer da marca da besta e outros, vamos fazer, para a gente ter uma noção mais apurada um pouco sobre essas questões, que eu vejo que são muito importantes para nós esses dias, né? E eu tô falando isso para que se o irmão quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá. Então daí ele fala assim, olha o que ele fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Irmão do céu, agora que eu me lembrei que eu esqueci de colocar aqui o mistério. Eu vou colocar aqui agora, tá? Talvez vai dar, daí vai melhorar o som. Daí vai melhorar o som, meu irmão. Vamos ver. Oramos para que melhore o som, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aí, então vamos lá. Você que conectou? Olha. Ixi, não está conectando. Aleluia. Vamos falando aqui, daí eu acho que o som vai. Eu vou ver depois, se não sair, eu pago o vídeo. Gravo outro. Mas acho que vai. Né? Queremos. Ele está piscando muito ali. Deu certo, acho que não. Vamos lá. Então, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Então, o que vai acontecer aqui? O nosso vídeo hoje, nós vamos quem que retém o aparecimento do anticristo, do homem da iniquidade, como fala aqui, ó, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarde somente que seja afastado aquele que agora o detém. Detém quem? Detém quem? Vou ler pela outra Bíblia aqui agora. O homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então tem alguém que está detendo o anticristo, né? E é isso que nós vamos fazer. Então tem algumas linhas de pensamento que vão falar, que vão tentar buscar a interpretação para isso, o conhecimento para isso, e nós vamos falar sobre algumas delas hoje, né? Tem uma linha de pensamento que vai falar que o que detém o aparecimento do iníquo, do homem da perdição, do homem do pecado, que fala aqui, do filho da perdição, é o Espírito Santo.
Então, o que precisa ser tirado é o Espírito Santo, aí aparece o anticristo, o homem do pecado, sabe? Mas essa linha, tem muita gente que crê nela. Eu, particularmente, acho que ela não é coerente, sabe? Por quê? Porque eu vejo assim, glória a Deus pelos que creem dessa maneira, são irmãos, e eu vejo que não é ponto de salvação isso, né? Mas eu vejo diferente, mas agora não vai deixar de ser meu irmão, né? Mas o Espírito Santo, desde que no começo lá de Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, desde lá no começo. É o Espírito Santo que trabalha em nós, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como é que as pessoas vão se salvar se ele for tirado? Né? Como que as pessoas vão se salvar? E outra, lá em Apocalipse 7, a gente vai ver que há uma multidão vindo lá, que foi lá que fala dos 144 mil, e uma multidão que veio e foi selada, né? E eles lavaram o seu quer ver aqui, ó, Apocalipse 7, 14. Ele vai falar assim, eu não vou deixar muito grande esse vídeo, depois eu continuo. Apocalipse 7, no 1, ele vai falar assim, depois disso eu vi quatro anjos, né? Daí no 7, no 9, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, né? Daí que eu vi onde que fala aqui que eles foram selando. E no 2:7:2, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus, né? Então ele vai selar aqui a galera, né? E essa galera aqui no 14 fala assim, ó, eu disse, Senhor, tu sabes, ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, né? Então, de onde que veio essa galera? Veio da grande tribulação. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, essa galera foi selada, né? Então isso também já mostra para nós que, poxa, não pode ser o Espírito Santo, tem mais coisas que a gente poderia falar, né? Mas vamos falar, por que a gente acha que esse selo aqui é o Espírito Santo? Efésios 1:13, vamos pegar aqui, Filipenses, Efésios 1:13 vai falar assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, não no Espírito Santo, com o Espírito Santo da promessa. 4:30, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, aquele dia que nós acabamos de ler lá em Apocalipse, né? O que mais que eu queria ver, eu estou apurando porque esse que não é o foco, eu quero entrar na palavra, da onde que nós vamos extrair um conteúdo mais acurado, né? Então ali Apocalipse 7, 2 e 3, vai falar que essa galera foi selada, né, com o caráter de Cristo na sua terra, porque o Senhor de Deus é o caráter, o Espírito Santo ele vem, o que? Ele forma Cristo em nós, o Espírito Santo. Ele escreve a lei no nosso coração e no nosso entendimento, tá? Então o Espírito Santo a gente já viu aqui. Então tem uma outra vertente, uma outra vertente vai falar assim, ó, de que quem detém o aparecimento do iníquo do anticristo é a apostasia, né? Vamos falar rapidamente um pouco sobre ela também. A apostasia, o que é apostasia? Então tem pessoas que vão falar que a apostasia é o arrebatamento da igreja, né? Mas nós entendemos que a apostasia é o esfriamento da fé. A apostasia é o esfriamento da fé,
né? Então, para que apareça o iníquo, tem que haver esse esfriamento geral da fé ali, daí aparece o iníquo, apareceu o anticristo, o homem do pecado, né? Tem essa linha que pensa disso dessa forma também. Vamos dar uma especulada para ver o que eles pensam. Talvez você se enquadre nessa, talvez eu me enquadre nessa. Eu acho, irmão, que também pode ser, não que seja, mas tem um fundamentozinho ali, porque, né, vai dar uma esfriada no final dos tempos. Não é palavra disso, vai dar uma esfriada na galera, mas não que isso esteja detendo. Nós já vamos ver o mistério, né? Então, muitos acreditam que tem que haver um esfriamento geral da fé, né? Quando a igreja chegar nessa condição, haverá a manifestação do anticristo, né? Eles se apegam nas parábolas das 10 virgens também, né? Porque ali a gente vê que as 10 virgens dormiram, né? 5 acordou, né? Mas as 10 dormiram. Então, isso fala de um esfriamento também, né? Também lá Mateus 24:12 vai falar assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Então, nesse período vai se multiplicar a iniquidade, né? E vai esfriar o amor da galera, né? E daí vai surgir o homem do pecado, que é essa que nós estamos falando, né? 1 Timóteo 4:1, esse aqui vamos dar uma olhada, o outro lá, você vê na Bíblia lá, irmão. 1 Timóteo 4:1 vai falar assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então, o que acontece? Que vai haver essa apostasia mesmo, né? Mas não que isso esteja segurando o aparecimento do homem do pecado, né? Do homem da perdição, do anticristo, porque aqui já fala também que eles já estão dando ouvido a espíritos enganadores, né? Então, eles já sucumbiram aí, né? Então, tem que entender isso. Então a gente viu a apostasia, nós vimos sobre que uma fala que é o Espírito Santo, outra fala que, se não me engano, é os prés que falam que é o Espírito Santo, outra fala que é a apostasia. Tem uma outra que fala também de que quem detém o aparecimento do anticristo é Deus. É Deus. Como que eu vou discutir isso? Claro que é Deus, né? Claro que também é apostasia, também é Deus, mas tem mistério aí, não é assim só Deus. Claro que Deus tem poder tudo, mas não é essa a questão, tá entendendo? Também é Deus, né? Mas tem mais um porém aí, que a gente já vamos estudar, por isso que a gente vai estudar para ver, né? Então nessa linha ela vai falar assim que ela vai usar lá Apocalipse 7:1, que lá fala que o anjo ele segura os ventos, não é? Quer ver aqui, ó. Apocalipse 7:1. A gente já leu, se não me engano, né? Mas vamos ler de novo. Aqui, Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, né? Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Então, os anjos estavam segurando os ventos ali, né? Nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol. Esse anjo diz que é Cristo, né? A gente entende que é Cristo. Do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, né? E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus, né? Então, ele... os 4 ventos aqui, ele vai falar sobre os 4 cavalos também, né? Isso já vai levar a gente para Zacarias, tem bem questão. Mas quem segura é Deus aqui, porque Deus fala assim: não solta ainda, vou soltar na hora que eu mandar, né? Então essa linha segue mais ou menos esse raciocínio de que quem segura é Deus, né? Tem uma outra linha que fala assim que o evangelho tem que chegar a todas as nações, né?
também procede também, porque fala lá, né? E aí o evangelho do reino será pregado e tal. Só que também não dá pra gente descartar, porque a gente vê que ali na grande tribulação, ali as testemunhas vão estar pregando, vão estar falando de Cristo. Né? Então o evangelho vai estar sendo pregado. Então já não pode ser essa linha, né? Está com 25 minutos, já vamos entrando para um aprofundamento um pouquinho maior. Então a gente está vendo essas linhas, né, irmão, aí de pensamentos aí que tem, né? E tem uma outra linha também que vai falar que o que detém o aparecimento do anticristo são os tempos determinados, que os tempos determinados é o que detém o aparecimento do anticristo. Como assim, pastor Jorge, os tempos determinados? Né? Então, Eclesiastes 3, 1 a 15 vai falar assim. Deixa eu pegar aqui para ler para nós. Salmos. Acho que vou finalizar esse vídeo, irmão, e daí vou entrar depois nessa parte dos tempos determinados. Só vou ler esse aqui, porque eu quero bater um pouco, quero me aprofundar um pouco nessa linha. 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Olha o que essa linha fala, né? E no 15 ela vai falar assim, ó. O que já foi. Você lembra que a gente falou lá de Isaías 46, 10? E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou, né? Então tá falando que o que já foi, né? E Deus pede conta, né? Então, e Deus pede conta do que passou. O que já foi, e o que há de ser também já foi, o que há de ser também já foi. Então essa linha, ela vai nos levar lá para os profetas, onde nós vamos dar uma especulada, uma aprofundada, mas é para a gente perceber essas questões. Então eu queria parar aqui esse vídeo, porque eu não quero deixar ele longo, senão fica difícil para os irmãos ver, né? Então, eu agradeço a participação dos irmãos até aqui e não percam, venham assistir o próximo vídeo, porque a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa outra linha, que ela vai dar uma direção norte bem positiva para nós, nessa questão aí de que quem detém o aparecimento do iníquo, do homem da perdição, do anticristo. Amém? Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreve no canal, né? Se inscreve, dá o joinha, compartilha o vídeo. E esse vídeo aqui, eu vou criar uma playlist de escatologia, vou pôr nome. E daí o próximo vídeo vai estar na playlist de escatologia. Por não se perder, quando entrar no meu canal, que tiver inscrito, entrar no meu canal, vai em playlist. Tem ali, tem vídeos, tem playlist. Vai em playlist, né? Em playlist vai aparecer as minhas playlists. Daí vai na playlist escatologia. Você vai já chegar na sequência desse vídeo. Esse aqui eu vou pôr 1 e aquele lá eu vou pôr 2. Que eu vou fazer. Que vai ser o desfecho desse aqui. Se eu conseguir fazer o desfecho, senão a gente continua com o terceiro. Mas eu acho que vai dar o desfecho dessa parte aqui no segundo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.